Olá, eu sou o professor Felipe Aron e hoje trago um assunto que muitos estavam esperando já há bastante tempo no canal. É o Império do Brasil e Dom Pedro II em 5 atos. Então vamos lá, enquanto isso já clique em inscrever-se, já deixe o seu like e o ato número 1 é o Brasil que Dom Pedro II encontrou. Em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I ao trono, nós temos um período chamado de regência. Isto porque o seu filho, Pedro de Alcântara, ainda era uma criança de uns 5 anos, que não tinha como reinar. Daí a Constituição diz que parlamentares ocupariam o papel de regente até o imperador Mirim se tornar maior de idade. Porém, durante os anos da regência, o Brasil entrou numa convulsão social, num caos. Partidos e facções regionais começaram a brigar pelo poder, a se rebelar, a tentar o separatismo do Brasil. E isto daí levou, em 1840, os liberais recém-chegados no poder a articularem o que veio a ser conhecido como o golpe da maioridade. Eles declararam Dom Pedro II maior de idade aos 14 anos. Claro, com a concordância do jovem imperador. Pedro II se mostraria muito diferente do estilo de seu pai. Conhecido como audacioso, impulsivo, energético, Dom Pedro II era mais sereno e racional. Isso se deve ao estilo de sua educação. Ele não teve uma infância lá muito feliz, lúdica. Passou boa parte do tempo entre estudos, convivendo com gente mais velha e sendo preparado para ser o imperador. Por outro lado, isso lhe deu a fama de ser um adorador das artes, das ciências, conhecedor de inúmeros idiomas. Este era o imperador que logo de cara se defrontou com um Brasil fragmentado. Conflitos como a balaiada, a sabinada, a cabanagem, a farroupilha, partidos se engolfinhando pelo poder. Logo de cara ele manteve no poder os liberais que o apoiaram na maioridade. Porém, logo na primeira eleição de seu reinado, que ficou conhecida como as eleições do cacete, os liberais se mostraram dispostos a tudo. Fraudaram urnas, contrataram brutamontes para espancar os eleitores dos conservadores. E todo esse caos levou Dom Pedro a apoiar os conservadores para o governo. Assim, em 1842 nós temos o gabinete conservador. Porém, os liberais não aceitaram isso e começaram a se revoltar em São Paulo, em Minas. Inicialmente, Pedro II pensava que o melhor caminho era fazer um revezamento entre os partidos. Só que nenhum dos dois, e principalmente os liberais, não aceitavam perder. Então, tentando atenuar esses conflitos partidários, em 1847, Pedro II institui o parlamentarismo. Os críticos chamaram de parlamentarismo às avessas, porque dava ao imperador e o seu poder moderador a prerrogativa de se meter nos outros poderes e de intervir. E de certa forma, apenas a instituição do parlamentarismo não resolveu os problemas. Isto nós veremos no ato número 2, a Revolta Praieira. Uma das maiores críticas que a política do segundo reinado sofre é o fato de que seus partidos, o liberal e o conservador, eram duas faces da mesma moeda, eram farinha do mesmo saco, defendiam praticamente as mesmas coisas, estavam apenas disputando o poder, as duas eram elite. Isto tem muito de verdade, a política para muitos não era lá muito ideológica. Havia até uma anedota da época que dizia que a ideia de se tornar deputado, para muitas pessoas ricas de diversas províncias, era na verdade a chance de deixar as suas famílias, ir até o Rio de Janeiro, viver uma vida de solteiro, imerso em prazeres. A classe política do Brasil, tal como hoje, não era lá muito digna de orgulho. Porém, se a gente for pegar o pouquinho ideológico que cada um desses partidos tinha, poderia-se dizer que os conservadores eram mais a favor da centralização monárquica, do poder do imperador, enquanto que os liberais seriam a favor de um federalismo, autonomia das províncias e de diminuição do poder moderador. Porém, esses partidos também tinham um estigma. Dizia-se que o Partido Liberal era um excelente opositor, defendia cada um dos pontos do seu programa, cheio de liberdades individuais, contra a escravidão e tudo mais. Porém, quando chegavam ao poder, fazia a mesma coisa que os conservadores. Por outro lado, os críticos dos conservadores diziam que eles eram protegidos do imperador, que eles eram os preferidos e que eles sempre eram beneficiados aí no jogo que o imperador fazia no
no poder. Engraçado, conhecendo esses estigmas, a gente até entende por que o Brasil de hoje é assim, não é mesmo? Mas esses partidos tinham lá os seus grupos bem ideológicos, e é em Pernambuco que nós vamos ver uma dissidência do Partido Liberal criticando justamente o fato de que os partidos eram muito parecidos, e eles criam o Partido da Praia, porque eles faziam as suas articulações ali perto da praia e tal, lá em Recife. E por lá, esse Partido da Praia convive de maneira razoável com o Partido Liberal, até que em 1848 o Partido Conservador volta ao poder nacionalmente e resolve dar um fim aí aos cargos que o Partido da Praia tinha em Pernambuco. Isso levará eles a criarem uma revolta tão grande, envolvendo até mesmo elites locais que se sentiam excluídas do poder, que ameaçará fortemente a integridade do Império. Acredita-se que o fim da revolta praieira coloque fim ao ciclo de revoltas encontradas por Dom Pedro II, que foram resultado direto da política de enfrentamento do Dom Pedro I e do caos do período da regência. Bom, agora vamos ver o que acontece após a revolta praieira com o ato número 3. O café. A partir da década de 30, o café se torna muito importante na economia brasileira. E ele vai se tornar cada vez mais o produto mais importante. É o café que permite que lá pelos anos 50, o Brasil consiga recuperar-se economicamente de problemas econômicos contraídos ainda na época da independência. De certa forma, a bonança econômica do café refletiu-se na política. Dom Pedro II, com o império um pouco mais estabilizado, conseguiu impor de fato o seu estilo. Agora vamos entender uma coisa. A prioridade de Dom Pedro II é a formação da civilização brasileira, manter a integridade do império, e depois da revolta praieira, ele percebe que para isso é necessário permitir que os dois partidos, o conservador e o liberal, tenham o seu espaço no poder e que suas brigas deixem de ser tão destrutivas. Ele acredita que formando uma elite que fosse ilustrada, que fosse decente, que fosse de qualidade, estes com o tempo formariam um povo que fosse a sua semelhança. Era um pensamento típico do século XIX, porque se você for ver bem, os pensadores iluministas, todos, eram elite e viam dessa forma, como que a elite vai construir a civilização. Um censo de 1872 mostrou que no Brasil você tinha uma ilha de letrados num mar de analfabetos. Somente 16% da população era alfabetizada, muitas vezes indo estudar na Europa, em outros países. Entre os escravos, o analfabetismo chegava a 99,9%. Além disso, para manter os partidos e a elite sob controle, Dom Pedro II não teve o menor pudor em distribuir títulos de nobreza, que não eram hereditários, ou seja, ele tinha na mão todas as gerações de cada um desses membros da elite. Nos anos 50, o estilo racional, calculista de Dom Pedro II, turbinado pelo dinheiro das importações do café, tinha o Brasil nas mãos. Sem percebermos, nós já entramos aí no ato número 4, o estilo de Dom Pedro II. Pois é, o Dom Pedro II não era dado a viradas bruscas, não era dado a roubos de autoritarismo para colocar o Brasil no caminho que ele achava. Dom Pedro II era um respeitador das leis. Muitas vezes fez viagens para várias províncias do Brasil, para o exterior. Em todos esses lugares ele sempre foi saudado, sempre foi visto como alguém que tinha luz própria, que tinha um brilho intelectual, alguém consciente das qualidades, mas também das máculas, das chagas, dos grandes defeitos que o Brasil ainda conservava. Como, por exemplo, a escravidão. Ele não era a favor da escravidão, era um abolicionista. Porém, em momento nenhum, ele forçou a barra. Ele deixou os parlamentares irem no seu próprio ritmo. E é aí que nós chegamos até o ato número 5, a escravidão, a pior característica do Brasil do século XIX. Desde o início do século XIX, a Inglaterra pressionava de todas as formas para que Portugal e posteriormente o Império do Brasil acabassem com o tráfico negreiro. Porém, esta era uma das atividades mais lucrativas do mundo na época, tanto para os africanos quanto para os traficantes aqui no Brasil. Além disso, a escravidão era a mão de obra de todas as lavouras, e a escravidão proporcionou todos os produtos agrícolas que o Brasil vendia e pelo qual o Império lucrava, inclusive o café. Porém, em 1845, a Inglaterra criou uma lei, Aberdeen Act, que dava
dava prerrogativa para os ingleses invadirem ou atacarem qualquer navio negreiro no Atlântico, mesmo que fosse brasileiro. Aliás, eles criaram essa lei pensando no Brasil. E isso incentivou no Brasil a criação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia de vez o tráfico negreiro. Aliás, uma curiosidade, Eusébio de Queiroz era conservador, ou seja, não foi o abolicionista Partido Liberal que criou essa lei. Nem a próxima lei, a Lei do Ventre Livre, criada pelo Visconde de Rio Branco, outro conservador. Isso mostra claramente as contradições entre os partidos brasileiros. Pedro II e vários abolicionistas entenderam que a Lei Eusébio de Queiroz acabaria rapidamente com a escravidão. Inclusive, Pedro II começou a incentivar a imigração de europeus para o Brasil, que viriam para o trabalho assalariado. Porém, esses caras, assim que chegaram aqui, muitos deles se sentiram enganados e muitos quiseram ir embora e voltaram para seus países de origem, falando: não vão para o Brasil, lá os caras vão te escravizar. E isso deu início até a um comércio infame. Os escravagistas aqui do Sudeste começaram a comprar escravos lá do Nordeste por preços cada vez maiores para suas lavouras do café. Por outro lado, o fim da compra de escravos propiciou que o dinheiro muitas vezes fosse levado para outras coisas. É nessa época, entre 1854 a 58, que nós temos a construção das primeiras ferrovias no Brasil, além de linhas de telégrafo, iluminação urbana em algumas cidades como Rio de Janeiro. Essa época também é famosa por ser os anos aí do Barão de Mauá. Porém, a escravidão persistiu. Isso aí levou o monarca a sofrer muitas críticas ao longo da história, dizendo que ele foi muito lento em relação à escravidão, dizendo que ele foi conivente. Enfim, nós devemos entender a história não como um elogio a quem quer que seja, nem a um bem e mal, mas entender que todas as pessoas são falíveis e que grandes características do imperador Dom Pedro II coexistem também com defeitos, como em qualquer ser humano. Seja como for, Pedro II foi um homem de seu tempo e que dedicou toda a sua vida ao Brasil. Era uma pessoa bastante séria, para alguns era considerado muito frio. Ele teve uma educação na qual ele aprendeu a não manifestar os seus sentimentos, a permanecer incógnito. Esse tipo de característica impassiva era algo muito elogiado na época. Até mesmo Napoleão Bonaparte disse: o homem superior é impassível por natureza, tanto faz se o elogiam ou se o criticam. Então o século XIX não é o século do populismo, e a esse tipo de época e de personalidade que corresponde Dom Pedro II. E muitas das qualidades e também dos problemas que nós temos no Brasil hoje é uma consequência daquele período, como por exemplo o problema crônico da educação. Obviamente que um império escravagista não conseguiria ter uma população bem educada, até porque os escravos eram boa parte da população e não recebiam instrução nenhuma. Mas por outro lado, nos anos 1860, o Brasil figurava como um grande império na América do Sul, o país mais poderoso. Isso levará à crise que dará origem à Guerra do Paraguai. Mas esse é um assunto para uma outra videoaula dedicada especialmente a isso. Eu vou ficando por aqui, então é isso aí, meus amigos. Falou!